Olá, amigos da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. A todos vocês, a minha saudação neste domingo, dia 28 de junho. Hoje nós celebramos de maneira antecipada São Pedro e São Paulo, que de fato no calendário litúrgico seria celebrado amanhã, mas como no Brasil não é feriado, nós colocamos a festa litúrgica no domingo mais próximo, e é hoje, portanto, São Pedro e São Paulo, as duas grandes testemunhas de Jesus Cristo. É o martírio de São Pedro e São Paulo que nós proclamamos, que nós celebramos, né? Portanto, é o seu testemunho de sangue em favor de Jesus Cristo e do Evangelho. Mas para começar a nossa conversa, eu queria saber como é que vocês estão. Está todo mundo bem? Alguém está doente em sua casa? Olha, a gente continua a rezar todos os dias, oferecendo também a Santa Missa pelos doentes, por todas as famílias, por todos aqueles que cuidam dos doentes, também pelos enfermeiros, médicos, todo o pessoal sanitário que luta e até expõe a sua vida ao risco também do contágio. Que Deus os abençoe e recompense. E a todos vocês que estão em casa, cuidem-se, continuem a cuidar. Essa é uma grande caridade, é o cuidado da saúde. Primeiramente, é valorização desse bem importante que Deus nos deu. Segundo, é caridade uns para com os outros, é valorizar este dom também nos outros. E aqueles que já perderam alguém, seja da Covid-19, seja por outras doenças, saibam que a igreja está com vocês, nós rezamos por vocês, pelos falecidos e os entregamos a Deus para que Deus os acolha e lhes dê parte na vida eterna. Hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo, temos tantas coisas a conversar, mas vamos centrar o nosso pensamento primeiramente na palavra de Deus deste domingo. Temos em primeiro lugar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 11, onde se trata da prisão e libertação de Pedro. Depois temos um belo trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo que já está preso em Roma, pronto para ser martirizado, naturalmente. São Paulo, enquanto está preso uns 2 anos em Roma, ele faz um trabalho fantástico de evangelização e continua a se comunicar com as comunidades. E aqui, nesse caso, a segunda carta a Timóteo ela é muito bonita, onde São Paulo dá uma espécie de testamento de sua vida, e o testemunho muito forte, quando ele diz a Timóteo, eu já estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Ele sabia, tinha consciência da sua condenação à morte e do martírio que estava se aproximando. E ele diz, aproxima-se o tempo da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, o prêmio que o Senhor justo juiz me dará. É um trecho muito forte, que nós conhecemos, que é tantas vezes repetido, mas que hoje nós ouvimos justamente na comemoração de São Pedro e São Paulo. Muitas vezes a gente esquece que é também São Paulo, não é só São Pedro, e que nos conforta, mas ao mesmo tempo nos desafia, porque também nós devemos estar firmes na luta, portanto, completar a luta, a carreira. Nós devemos perseverar na fé, firme, guardei a fé. Este é o grande trunfo, ficar firme na fé, não perder a fé no meio de todas estas dificuldades, não perder o rumo, não perder a sua comunhão com Deus. E a grande esperança que a gente nunca deve perder, Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua vinda. Em relação a São Pedro, nós temos um texto bonito nos Atos, ali quando se fala que Pedro está preso, e uma passagem diz assim desse texto:
Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Olha só, a igreja continuamente, a comunidade da igreja, continuamente rezando por Pedro. Sabemos depois, né, no relato deste texto, Pedro é libertado de maneira extraordinária da prisão. É um relato muito interessante que termina com o reencontro de Pedro com a comunidade reunida em oração, que incrédula não queria nem acreditar, né, mas veja, é o fruto da oração. Mas aqui a passagem que eu queria destacar é: a comunidade rezava continuamente por Pedro. Pedro já era reconhecido como cabeça da igreja, como aquele que de fato era o encarregado de cuidar da igreja como um todo, a autoridade maior na igreja. A igreja rezava por Pedro. Neste dia hoje, dia de São Pedro e São Paulo, a igreja toda é convidada a rezar por Pedro. E quem é Pedro hoje? Pedro hoje é Francisco, sucessor de Pedro, que pode ter tantos outros títulos, né? Como o bispo de Roma. Sim, o bispo de Roma é o sucessor de São Pedro, porque São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E, portanto, todos os bispos de Roma serão sucessores de Pedro como papas, né, como nós costumamos dizer. E sumo pontífice, sim, sumo pontífice, porque ele está como encarregado de Jesus de ser, sim, a ponte de toda a igreja, fazer a união de toda a igreja, mas também, em nome de Jesus, fazer a ponte com Cristo. Ele é o encarregado, sim, outros dizem vigário de Cristo, sim, aquele que Jesus mandou cuidar das ovelhas do seu rebanho em nome dele. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tu, Pedro, confirma os teus irmãos na fé. São encargos que ele recebeu de Jesus. Portanto, hoje, a igreja inteira também deve rezar por Francisco, sucessor de Pedro, sucessor na sede de Roma, que é a sede primaz da Igreja Católica. Portanto, o bispo de Roma é o sucessor de Pedro, é o Papa, é o sumo pontífice. Rezemos por ele, que sempre pede de maneira tão singela e humilde, desde o primeiro instante, né, rezem por mim, rezem por mim. E ele sempre pede isso. Ainda há poucas semanas, quando ele também telefonou para mim, no início desta crise sanitária e quando as vítimas em São Paulo já ficavam muitas, um sábado desses ele telefonou e com muita simplicidade, né, conversamos, ele foi perguntando como estava o povo, como é que estavam os doentes, como estavam os pobres. No fim, ele naturalmente deu a sua bênção, a sua solidariedade com o povo de São Paulo e recomendou: rezem também por mim. Rezem também por mim. Pois bem, rezemos pelo Papa, hoje e sempre. Aliás, na missa sempre rezamos pelo Papa. É um dever nosso, a igreja em oração por Pedro. Por quê? Porque ele tem uma missão muito grande, ele tem uma missão muito pesada e sabemos como não é fácil. Hoje tem muita gente batendo no Papa, né? Tem muita gente criticando o Papa à toa, e não só de fora da igreja, também de dentro da igreja. Que pena, né? Que pena. E muitas vezes não é com caridade, é com verdadeiro espírito cismático, até gente desautorizando o Papa, dizendo que o Papa é herege, o Papa é comunista, o Papa nem é Papa. Dá muita tristeza isso. É muita tristeza quando isso vem de gente de dentro da igreja. Vamos pôr a mão na cabeça e no coração, na consciência, né? Vamos ficar unidos na igreja em torno de Pedro. Ele tem a missão de nos confirmar na fé. Não é porque gostamos ou não gostamos, é porque ele recebeu esta missão. É porque ele recebeu esta missão. E o Papa sabe, né, que ele deve levar esta missão avante. Não é porque ele queira ser simpático ou agradar a todo mundo. Não, ele tem que ser fiel ao Evangelho, fiel a Jesus Cristo, não fiel aos nossos gostos e expectativas, fiel a Jesus Cristo e ao Evangelho. Rezemos então, hoje e sempre, pelo Papa. Hoje também, em toda a igreja, se faz o gesto do óbolo de São Pedro. É uma coleta que se faz em todas as igrejas católicas do mundo inteiro, e o que se recolhe se encaminha para o Papa, simbolicamente para o Papa, que o Papa nem vê isto, mas vai para um fundo
E com esse fundo, o Papa vai destinando para os pobres aqui, para uma situação lá, para uma necessidade acolá. Em outros lugares se diz que é o fundo, a coleta para a caridade do Papa. O Papa, em nome de toda a Igreja, socorrendo as necessidades da humanidade. Veja que mesmo durante a pandemia, quantas vezes a gente está lendo, o Papa mandou uma ajuda para aquele país, mandou ajuda para aquela região, mandou até respiradores, né, para aquela situação, aquele hospital. Pois é, o Papa faz a caridade em nome de toda a Igreja, mas para isso precisamos ajudá-lo. Aqui no Brasil, este ano, as coisas estão bastante limitadas por causa da pandemia, mas na medida em que dá para ajudar, na medida em que as dioceses organizam esta coleta do óbolo de São Pedro, vamos colaborar e contribuir para que o Papa possa continuar a fazer a caridade em nome da Igreja, em nome de todos nós. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, que sejamos também nós fiéis, firmes, testemunhas de Jesus Cristo até o fim. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.